E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu queria pedir antes de começar o vídeo que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, compartilhasse com seus amigos para que a gente pudesse alcançar mais pessoas e ajudando essas pessoas a entender conteúdos de matemática e não só decorar, beleza? Então, de antemão, muito obrigado por estar vendo nesse vídeo. Bem pessoal, para a gente começar, a gente vai estar olhando aqui um conteúdo simples, que é o de queda livre. Só que antes eu queria colocar aqui para vocês uma ideia específica, tá? Uma coisa que é básica aqui na física, tá? Isso aqui foi proposto, essa ideia, por Galileu Galilei, de que quando você solta um determinado objeto, vamos dar um exemplo aqui primeiro, tá? Se você pega um bloco de tijolo, vamos lá, um bloco de cimento, e aí você vai pegar esse bloco de cimento e vai jogar ele junto de uma bolinha de papel. Você joga eles de uma altura de 10 metros. Qual deles vai chegar primeiro no chão? O bloco de cimento, certo? Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Os dois vão chegar no mesmo momento. Os dois vão atingir o chão na mesma hora, mesmo instante. Claro, e isso a gente descartando e desprezando a resistência do ar, tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, essa mesma bolinha de papel, aí ó, amassadinha, e comparar, soltar ela da mesma altura de uma folha de papel igual, tá? Igual a ela, mesmo as duas são folhas, só que uma foi amassada e a outra não. Se eu soltar, essa aqui vai sofrer menos ação do ar, certo? Ó, ela vai receber menos ação contrária do ar, ou seja, ela vai cair mais rápido. Porém, essa aqui vai receber, tem muito mais área para receber a resistência do ar, tá vendo? Ela consegue receber resistência por mais áreas. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que por conta da gente considerar a resistência do ar, a bolinha pode chegar primeiro. Porém, as duas têm a mesma massa. Se a gente desconsiderar o ar, a resistência do ar, independente de qualquer massa que o objeto tenha, eles vão chegar no chão ao mesmo momento. Existem até experimentos aí com túneis de vácuo que vocês podem pesquisar e estar descobrindo, ok? Mas eu quero que vocês entendam isso. Por quê? O conceito aqui da queda livre, a ideia da queda livre é a gente estar calculando os objetos nessa queda, só que sem considerar a resistência do ar, tá? A gente não considera. Vamos dar um exemplo simples aqui. Como a gente sempre faz com esses conteúdos de física aqui, a gente desenha para todo mundo entender, tá certo? Porque a física é incrível. A física, como tem um professor meu que fala, a física é incrível, a física é linda, tudo é incrível disso. Vamos lá. Se você pegar aqui e soltar, vamos dar um exemplo lá de uma maçã aqui. Vamos imaginar que você solta uma maçã de uma determinada altura de 15 metros, certo? Vamos lá. Vamos fazer uma bolinha que é mais fácil. Você solta ali de 15 metros. Ok. Todos os objetos, todas as partículas, tudo sofre a ação da o quê? Da gravidade, pessoal. Isso mesmo. A gravidade, ela sempre vai ter uma força, tá? Ela vai exercer uma força contra grávida, olha. Ela vai exercer uma força que vai puxar os objetos para baixo. Agora, o que eu quero que você entenda? Como a gente falou ainda agora, não importa a massa do objeto, ele sempre vai atingir o chão no mesmo momento se a gente desconsiderar a resistência do ar, ok? Mas agora vou mostrar aqui para vocês. Se a gente soltar isso aqui, você lembra da aula passada, tá? Isso aqui eu quero que você lembre. Lembra da aula passada? Que a gente viu isso aqui, essas fórmulas? A gente viu... Aí a gente vai ter, essas são as duas formas principais na maioria dos casos das questões que você for ver de queda livre, ok? Como é que a gente vai utilizar isso aqui? Eu quero que você tenha uma ideia primeiro de referencial aqui, tá? Para a gente entender essa fórmula, a gente precisa também entender um negócio de referencial, ok? Se a gente adotar, tá? A gente costuma adotar referenciais. Se a gente adota o referencial começando aqui, tá?
começando aqui onde ela está, até o chão, qual vai ser o espaço daqui, a distância? A altura, vamos dizer, já que é de cima para baixo. Vai ser de 15 metros, né? Eu já coloquei aqui. Agora eu vou colocar um negócio aqui que é interessante. A aceleração, a gente não vai trabalhar com... Sim, a gente vai trabalhar com a gravidade, porque a aceleração a gente viu nas outras aulas em outros conteúdos. Mas a aceleração que a gente vai representar pelo A, ela vai ser o quê? Ela vai ser substituída pelo G, tá? A aceleração da gravidade, tá? É a mesma coisa. Não, se você for estudar aí, for pesquisar com alguns professores do YouTube, você vai ver que eles utilizam fórmulas assim. A altura é igual a gt² 2, certo? O que significa isso aqui? Se você ver, é a mesma coisa disso aqui. Se você ver aqui, ó, olha bem para cá, tá vendo que essa formulazinha aqui, essa partezinha da fórmula é igual isso aqui. A diferença é só o A e o G. E o A é a mesma coisa do G que eu disse, entendeu? Mas por que ele utiliza só essa parte e não utiliza essas outras? É porque a gente tomando de referencial isso aqui, esse ponto específico, sabe o que acontece? Quando você adota isso aqui como referencial, você está dizendo que seu espaço inicial aqui é igual a zero. E se você também adota isso aqui como inicial, você está dizendo que a sua velocidade inicial é zero. Entendeu? Porque tá tudo parado, ó. Ela está sendo segurada por alguém ou por alguma coisa. Aqui, ó, a plataforma está segurando ela, por exemplo. Aqui ela está com o espaço inicial igual a zero. Por quê? Ela está no ponto zero, certo? Quando ela está no ponto zero, isso significa o quê? Quer dizer que ela está ali no canto dela. É o local inicial de todo o caminho dela. E aqui embaixo vai ser o espaço final, tá? Agora, vamos lá. Se a aceleração, a gente tem que entender que a aceleração ela é uma espécie de vetor. Se não me engano, é um vetor mesmo. A gente coloca aqui a aceleração, é um vetor. Se ela tiver vindo para cá, a aceleração ela vai ser positiva. Por que vai ser positiva? Porque ela está indo junto daqui, ó, do eixo de coordenada. Agora, se ela fosse, por exemplo, de um lançamento vertical para cima, ela seria negativa, tá? Por quê? Porque está indo contra o eixo de coordenada que você definiu, tá? Você adotou aqui, adotou o eixo de coordenada para baixo aqui. Agora, como ela está indo para cá, a aceleração vai ser positiva. Então aqui você sempre vai usar mais, você nunca vai usar menos. Agora o que a gente vai fazer? Você vai adicionar nessa velocidade. Para você descobrir todas as formas, você vai precisar basicamente só da aceleração e do tempo. O tempo até você pode descartar, mas você vai entender mais na frente. Vamos lá. Como eu disse, a gente adotando aqui como isso inicial e aqui final. Aqui, se ela for caindo, vai aumentando ou diminuindo. A gente adotou daqui para cá, de cima para baixo. Então, quando ela for cair, vai ser 1, aí aqui 2, 3, 4 e até chegar aos 15. Então, a gente vai ter a aceleração positiva, como eu falei. Então, vamos calcular aqui. Vamos ver umas questões depois, mas vamos dar só uma explicada do que cada coisa é. O S0, como eu disse, é a posição que ela vai estar. S0 é a posição 0. Por quê? Não tem nada, ela está parada no canto dela. A bolinha vai estar parada ali no canto dela. A velocidade inicial também vai ser 0. Por quê? Porque ela também não está em movimento. Ela está ali parada, não tem o que fazer. Ela não está se movendo, não está tendo velocidade nem aceleração. O que vai ser o tempo? O tempo vai ser o tempo que vai percorrer isso tudo. Todo o tempo. Se for 2 segundos, 4 segundos e aí vai. A gente pode descobrir ela. A aceleração, ela sempre vai ser fixa, tá? Vai ser determinada, como a gente está falando de queda, que é uma força da da gravidade, ela vai ser 9,80 metros por segundo quadrado.
Claro que existem questões que vão dizer para você adotar como 10 metros por segundo ao quadrado, como 9,81, mas as que eu escolhi aqui vai adotar 9,80, ok? Vamos lá. Então, a aceleração, vamos colocar aqui, ó, G, eu prefiro usar o A no caso. Não precisa ser vetor, é igual a 9,80. Certo. Você só precisa disso, basicamente, ok? Para resolver as questões. Tá? Agora, e é basicamente isso, pessoal. O S vai ser isso aqui, vai ser a altura, normalmente é chamado de H, tá? Vamos lá. Agora que você entendeu cada um desses, o que cada um representa, a gente pode ir para uma questão para poder explicar, tá? Vamos lá. A questão diz o seguinte: um corpo é abandonado a uma altura de 50 metros. Observa bem, 50 metros. Ok. Quando a questão fala abandonado, você já tem ideia de que ele estava em um lugar e foi solto. Ou seja, se por exemplo fosse num chão, está segurando, foi solto, não mudou de posição. Mas normalmente as questões falam de algo que está em uma distância do chão, está sendo segurado por alguma coisa e depois é solto, certo? Então, quando falar abandonado, você já pensa em queda livre. A questão já fala aqui o que eu falei: considerar desprezível, presta atenção, desprezível a resistência do ar. O que quer dizer? Quer dizer que você vai ignorar toda a resistência que o ar faz contra o objeto caindo, ok? Ou seja, se soltar um martelo e uma pena juntos, os dois chegam no chão juntos, ok? E que a aceleração da gravidade seja 9,80 metros por segundo quadrado. Então é o que eu disse, ó. Ela, como a questão fala, ela determinou esse valor pra gente, mas podia ser um valor 10 e outros aí, certo? Então, e a questão pede pra gente determinar a função horária da velocidade e a função horária do movimento, o tempo de queda, a velocidade ao final da queda e os gráficos da função. Eu acho que esses gráficos que a gente pode estar descartando, porque eles não vão ser úteis agora. Vamos lá. Agora o que é que a gente precisa considerar aqui? Tudo que a gente já falou aqui, nessa parte, a gente vai utilizar, tá certo? A gente não vai ficar sem usar isso aqui. Vamos colocar os nossos dados aqui, nossos dados. Coloca aí, ó. Dados. Attention please, ok? Ó, ele vai ser abandonado a uma altura de 50 metros, ou seja, nosso S vai ser igual a 50, nosso S mesmo, tá? A gente pode até substituir para não confundir com um S0, colocar só um H só de exemplo aqui, não vamos usar ele. 50 metros. Considerar depois a resistência do ar, a gravidade, tá? A aceleração vai ser igual a 9,80 metros por segundo quadrado. Determinar a função horária da velocidade e função horária do movimento. Essas duas que vai ser daquela fórmula que eu disse, que eu mostrei para vocês. O S de T, S em função de T. Eu vou falar o nome mesmo do que cada um significa para não ficar difícil, tá? O espaço em função do tempo vai ser igual ao S, ou seja, o nosso espaço inicial, mais a nossa velocidade inicial vezes nosso tempo, mais nossa aceleração vezes nosso tempo ao quadrado sobre 2, certo? Vamos lá. Vamos fazer primeiro essa, que é a função horária do movimento. Vamos lá. Lembra que eu disse? ST vai ficar sempre aqui, porque ele não vai mudar nada. Sempre vai ser isso aqui. Tá aqui. O S em função do tempo. Vamos fazer uma coisa que chame mais a atenção de vocês. Attention please, como diz meu professor. É igual o S0. Como a gente sempre faz, a gente desenha aqui, né? Fazendo desenhos simples. Ó, ele está aqui sendo segurado. Aqui é a posição inicial dele. Como eu disse, ele está parado sendo segurado. Lembra que a gente adota, eu adotei aqui, ó. O início é aqui embaixo
e o final é aqui no... o inicial é aqui no topo, o final é aqui embaixo, ok? Então vamos lá. Se aqui a gente começa, aqui vai ser 0, aqui vai ser 50. Então aqui é 0, como eu acabei de dizer. O S inicial está na posição 0, porque ele está parado, sendo segurado. Ok, então a gente pode desconsiderar. Ou você desconsidera, ou você só adiciona um 0, tanto faz. Agora a gente vai somar. A nossa velocidade inicial também vai ser 0, porque está sendo segurado aqui, vai ficar parado. Então a gente não precisa se preocupar com isso agora, ok? Bom, vamos lá. Aqui é 0 também. Agora olha o detalhe. O 0 é aqui, certo? Aqui é 0, aqui é t. A gente pode desconsiderar porque o t vira 0 também. Ficou tudo 0. Agora mais a nossa aceleração. Quanto é que é a nossa aceleração, pessoal? 9,8, parabéns. 9,80 no caso. Rá, né, para vocês. Rá para mim no caso. 80. Vezes o nosso tempo. A gente sabe o tempo? Não sabe. Deixa aí. Ao quadrado dividido por 2. Você vai calcular, né, que 9,80, você puxa uma calculadora aí, faz aí como fizer. Se tiver na faculdade é fichinha para você fazer isso. Mas você pode fazer de cabeça, mas para ser mais prático aqui no vídeo a gente faz só aqui. Você não pode estar fazendo a multiplicação disso aqui, nem a potenciação, porque não tem como você fazer com esse valor de t aqui, ok? Então você vai só fazer a divisão, que você vai ter o resultado de 4,90 t quadrado, ok? Então a nossa função horária do tempo vai ser igual a, ó, isso aqui eu vou fazer dessa maneira aqui que é melhor. Isso implica que S de t vai ser igual, rapaz, as coisas estão sendo feias hoje, hein? S de t vai ser igual a 4,90 t quadrado. Pronto. Viu? Coisinha simples, coisinha fácil, não tem dificuldade. Pronto. Agora a gente vai pegar e fazer a função horária do tempo, da velocidade. E qual é? É aquela que eu mostrei lá no início também, pessoal. Que V é igual, velocidade no caso é igual a nossa velocidade inicial mais a nossa aceleração e o nosso tempo, vezes o nosso tempo, ok? De novo, o que eu disse anteriormente? Que o V, ó, eu disse anteriormente que o nosso V é o que? Nosso V0, V inicial, velocidade inicial é 0, pessoal. Pronto. Understand? Understand é o que em inglês? Entendeu? Entendeu, compreendeu. Mais nossa aceleração 9,80 vezes o t, deixa aí, somou aqui, ó, basta tirar isso daqui, pronto, v é igual a 9,80 t, pronto, essa é a nossa função horária. Então nosso v, a gente pode colocar v de t, que dá a mesma coisa, tá? É igual a 9,80 t. Pronto. É isso, pessoal. A gente já tirou a nossa função horária, tá, da questão. A gente não precisa se preocupar com outras coisas por enquanto. Essa é a função horária, ok? Pronto. GG. Ó, só para adicionar uma coisa aqui a vocês. Essas questões aqui, elas podem ser feitas também com o oposto, usando de referência, iniciando daqui de baixo e daqui para cima, mas você vai ter que substituir certos valores por menos, tá? Por negativo. No caso de nós aqui, vamos utilizar normalmente desse jeito aqui, tá? Depois eu posso mostrar e deixar aí na tela como é que é utilizar, como é que fica se for do segundo método, adotando de baixo para cima, ok? Mas o certo é de cima para baixo, que é o mais comum utilizar, ok? Então vamos ver o que a segunda questão pede. A segunda questão aqui está pedindo para a gente encontrar o tempo da queda. Quanto tempo vai levar para esse objeto atingir o chão? E a gente consegue descobrir, pô. Muito fácil.
precisa coisa, não precisa preocupação. 6 é bom. Vamos lá. Agora vamos lá. A questão B, ela está pedindo para a gente encontrar o tempo. Como é que a gente faz isso? Usando as nossas funções aqui que a gente achou, tá? Vamos botar a nossa cabeça para funcionar, tá certo? O que a gente quer? Que é o nosso tempo. O tempo é o que? É o t. O tempo, esse t aqui, ele vai ser da fórmula, ok? Mas ele vai ser igual ao que aqui no desenho? Isso aqui, né? O tempo que vai ser isso aqui, ó. Vai ser o tempo que o objeto leva para chegar nesse ponto, ok? A gente vai chamar aqui de TF, de tempo final. E o que quer dizer isso aqui? Quer dizer, esse igual aqui vai significar que T é igual a TF. Por quê? O T da fórmula vai ser o mesmo T daqui do final. Tá? Esse T todinho aqui vai ser tempo final. Por quê? Eu gosto desse why. Por quê? Why, sir? Por que é isso aqui? Por causa disso aqui, ó. Você vai pegar e parar para pensar. Aqui, como eu disse, aqui é o tudo. Se você olhar aqui, ó, aqui é o S inicial, aqui é a velocidade inicial e aqui também pode ser o nosso T inicial, pessoal, certo? Pode ser o nosso T inicial. Tudo que começa aqui é inicial e tudo que chega aqui é o final. Vocês lembram do delta T lá da primeira aula? Pronto, pessoal. Como é que a gente tirava ele? O T final menos o T inicial. É a mesma coisa aqui, você descobre assim. Você pode descobrir assim, se você tiver um ou outro. Mas eu quero que você pegue mais a ideia de que esse T aqui que a gente quer descobrir vai ser a mesma coisa isso aqui. E esse T aqui que a gente descobre, TF, ele tá no meio desse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, ele tá aqui. É só você adicionar, porque ele tá em relação ao tempo. Tá? Se você pegar aqui o S inicial e olhar aqui também no coisa, o S inicial também vai ser igual ao S final, que é o espaço. Você também podia fazer pela velocidade, talvez daria certo. E o que você vai fazer então? Você vai simplesmente utilizar a própria função horária que a gente descobriu bem aqui, ó, a resposta que a gente achou aqui. Cadê que a gente utilizou aqui para responder a questão? Tá certo? Então você vai escrever aqui S de T, ó, S em função do tempo vai ser igual ao nosso a 4,90 quadrado, T ao quadrado. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Essa função horária aqui quer dizer o quê? Quer dizer que esse S aqui quer dizer o que em específico? Quer dizer que esse é o S final. Quer dizer que é esse S aqui, ó, essa posição aqui. Quando essa posição for final, qual que vai ser o S, o espaço em si? Vai ser 50, pessoal. A questão mesmo falou que a altura disso aqui é 50. Então a gente vai transformar isso aqui, ó, nesse valor 50. Quando o nosso espaço for 50, que é a mesma coisa, que é quando o nosso tempo vai ser o tempo final, ou seja, quando o nosso S aqui tiver o valor 50, o nosso TF, nosso tempo final, vai ter um outro valor desse aqui, certo? Ó, então a gente vai só colocar aqui, só vai repetir por enquanto. Quando o nosso tempo, quando o nosso espaço for 50, ele vai ser igual a nosso TF quadrado. Mas calma aí. Você percebeu um negócio aqui? Você percebeu que isso aqui é uma equaçãozinha simples? Se você pegar isso daqui, ó, e jogar para cá, você passa aqui, ó, dividindo, certo? Então vamos lá, ó, vamos fazer. Isso implica que o t ao quadrado, você separou, deixou ele sozinho, é igual a 50 dividido para 4,90. Perfeito, mas tem um detalhe. Tá vendo isso aqui? Esse quadrado aqui, ele vai sair, ele vai deixar de ser potência e vai ser raiz. Ele vai sair da potenciação e vai virar uma raiz. Então vai virar t, isso implica que t é igual
a raiz quadrada de 50 dividido de 50 dividido 50 sobre 90. Que se você fizer os cálculos, vamos de novo na nossa calculadorazinha, coisinha simples para deixar a nossa vida mais prática. 4,90 dá 10,20, com nossa raiz quadrada dá igual a 3,19. Olha aí, pronto. Tá aí, pessoal. Não tem dificuldade. Pessoal, a gente achou o tempo, nosso tempo final no caso. Então, isso implica, ó, aqui. A gente pode até colocar aqui, ó, implica aqui T é igual a 3,19 batatas, né? Não, né, pessoal? Segundos. A gente está trabalhando, está perguntando quantos segundos é. Pronto. Não tem dificuldade. Já fizemos, olha, já fizemos a segunda questão. A gente pode colocar até aqui as respostas. Veja, no momento que o S for o SF, que o espaço for o espaço final 50, o tempo final será igual a 3,19 segundos, ok? Vamos para a questão C. Aqui ela pede para a gente descobrir o que? A velocidade ao final da queda, ou seja, novamente, quando ele chegar aqui, ó, quando é a mesma coisa que eu disse, ó, aqui é o V0. O que aqui o valor é zero porque ela está parada. Mas e quando chegar aqui, qual vai ser a velocidade dela? A gente pode descobrir da mesma maneira, certo? Como é que a gente faz isso? Bota a cachola para raciocinar, pessoal. Ó, se liga no quadro aí, presta atenção. Tava olhando para lá e para olhar para cá. Vamos lá. É só você fazer a função horária novamente, certo? Porque a gente já tem quase tudo aqui, ó. Se a gente for colocar aqui, ó, nos dados, a gente agora tem, ó, até tem o tempo também, olha aqui, que é 3,19 segundos. Pronto. Agora vamos descobrir a velocidade. Qual a função horária da velocidade? Que é a função para a gente descobrir como é que resolve. Pronto, é V, ó, é V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. O que eu falei para vocês? A aceleração aqui, ou a velocidade, ela vai estar como? A velocidade inicial? Tá zero, pessoal. Ela não vai se mover enquanto não solta ela. E quando solta, ela se move, mas agora não. Então ela não tá valendo nada. A aceleração é 9,80 vezes nosso tempo. Nosso tempo é o quê? 3,12, pessoal. Pronto. Você joga aqui na calculadorazinha de novo, ó. Tudo é prática, pessoal. Tudo é para ser prático. A calculadora foi feita para ser prática, não foi feita para dar as respostas só. Foi para dar a praticidade para a gente, certo? 3,12 vai dar exatamente 31,3. Porque eu estava cogitando utilizar duas casas decimais, mas é 31. E você vai colocar aqui, ó, V é igual a 30, aqui no meu deu 30,5, certo? Pessoal, não é necessário na questão, mas eu vou deixar aqui como lembrete, tá, para vocês, sobre a questão de transformar quilômetro por hora em metro por segundo, tá? Porque isso é uma coisa que muito professor cobra e que mata muita gente na brincadeira, tá? A gente teve valor de 30,5 km por segundo, tá? Vou até deixar da mesma cor. O que a gente faz para poder converter um para o outro? Como eu falei no último vídeo, se você quer transformar algo grande em algo pequeno, como é de quilômetro por hora, até fiz errado aqui, tá? Quilômetro por hora, você teria que fazer como? Quilômetro por hora a metro por segundo. Você vai, para sair de algo grande,
for um pequeno, você tem que ir dividindo ele, certo? Você vai dividir esse valor por 3,6. E para sair de um valor pequeno para um grande, você vai multiplicar pelo mesmo número, 3,6, ok? Depois eu posso explicar mais porquê desse número, mas não agora, ok? Vamos lá. É uma questão simples, tá? Não é complicada, a gente consegue fazer ela bem rápido, não vai ter muita dificuldade. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo uma questão sobre o lançamento vertical para cima, porque isso aqui é um lançamento vertical de queda livre, ok? Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Peço novamente que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, deixe seu comentário aí sobre o que você queria ver aqui no canal, que eu posso estar trazendo outros vídeos para estar explicando para vocês, tá, pessoal? Sou muito grato a você que está vendo esse vídeo, tá? Muito obrigado por tudo. Rá para vocês e até a próxima.